A primeira turma do Supremo Tribunal Federal ouviu hoje os depoimentos das testemunhas indicadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no processo que apura uma tentativa de golpe de Estado. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que Bolsonaro não teve intenção golpista e ficou triste após a derrota nas eleições. Já o senador Ciro Nogueira, do PP, afirmou que o ex-presidente não tentou atrapalhar a transição de governo em 2022. Vamos a Brasília agora falar com a nossa repórter Thaisa Medeiros, que tem os detalhes dos depoimentos. Boa tarde, Thaisa. Oi, Leandro. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no Arena. Esses, sem dúvida, foram os dois principais depoimentos do dia de hoje. Ciro Nogueira, senador e ex-ministro da Casa Civil, e também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Os dois retiraram qualquer tipo de acusação de que Bolsonaro teria tentado, em algum momento, planejar uma trama golpista ou tentar se manter no poder. Ambos saíram, então, em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Começando, então, pelo depoimento de Tarcísio, ele foi bastante rápido, durou cerca de 8 minutos, e Tarcísio disse que já vinha conversando com Bolsonaro ao longo desse processo todo de transição e negou que em qualquer momento Bolsonaro tenha trazido alguma possibilidade de fazer uma ruptura institucional. Ele disse que o ex-presidente estava triste e resignado sobre a derrota nas urnas nas eleições de 2022. Também disse que nas conversas que teve ele jamais tocou no assunto, que a tentativa de ruptura não houve e que o presidente teve, inclusive, erisipela, aquela questão de saúde, e que ficou bastante isolado no Palácio da Alvorada durante esse processo, mas que em nenhum momento trouxe algum tipo de discurso golpista nas conversas com Tarcísio de Freitas. Agora, falando de Ciro Nogueira, ele foi o responsável por todo o processo de transição que ocorreu após as eleições de 2022 até o presidente Lula assumir, de fato, a cadeira aqui do Poder Executivo. Então, Ciro Nogueira disse que ao longo desse processo conversou quase que diariamente com Jair Bolsonaro e que ele não trouxe em nenhum momento alguma estratégia para obstruir o processo de transição, e que disse também que essa interferência ou resistência que é apontada pela PGR por parte de Bolsonaro não foi notada, então, pelo Ciro Nogueira. Ele prestou depoimento como testemunha de defesa, não só de Jair Bolsonaro, mas também do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Esses dois depoimentos, então, marcaram essa sexta-feira aqui na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Segundo, inclusive, Ciro Nogueira, a ordem de começar o processo de transição depois das eleições foi dada por Bolsonaro para tentar acalmar os ânimos, visto que tinha muitos apoiadores nas ruas protestando contra o resultado que saiu das urnas eleitorais e, inclusive, os caminhoneiros que obstruíam algumas rodovias brasileiras. Então, segundo o Ciro trouxe nesse depoimento, foi Bolsonaro que indicou o início dessa transição para acalmar os ânimos. Ele também explicou que a orientação era para que a Casa Civil organizasse os protocolos e coletasse todas as informações necessárias para viabilizar essa transição entre os dois governos. E ressaltou, assim como o Tarcísio, que Bolsonaro passou um período bastante deprimido após as eleições e que também ficou isolado no Palácio da Alvorada. Esses depoimentos fazem parte daqueles mais de 50 depoimentos que já foram coletados aí pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ação penal que investiga a trama golpista, e eles todos se encerram no próximo dia 2. Então, ainda tem alguns dias e algumas testemunhas previstas para depor no âmbito dessa ação penal. Leandro.